Travou-se um combate no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. O dragão e seus anjos lutaram também, mas foram derrotados e perderam seu lugar no céu para sempre. Foi expulso o enorme dragão, a antiga serpente, aquele que chamam Diabo e Satanás, que seduz o universo inteiro, foi precipitado sobre a terra, e os seus anjos foram precipitados com ele. Depois ouvi no céu uma voz poderosa que dizia: agora chegou a salvação, o poder e a realeza do nosso Deus, e a autoridade do seu ungido, porque foi precipitado o acusador dos nossos irmãos, aquele que os acusava de dia e de noite, diante de nosso Deus. Eles venceram-no graças ao sangue do Cordeiro e à palavra do testemunho que deram, desprezando a própria vida. Até aceitaram a morte. Por isso alegrai-vos, ó céus, de vós que neles habitais. Apocalipse. Bem, estamos iniciando mais uma pequena explicação sobre São Miguel, o grande arcanjo. Quem foi São Miguel? Qual a sua importância para a igreja? Vamos explicar também sobre o texto de São Miguel, onde ele pede que invocamos os 9 coros de anjos. Vamos explicar também quais são esses coros de anjos. Bem, Miguel em hebraico, Micael, quer dizer quem como Deus. Era o protetor do antigo povo de Deus, que aparece agora como patrono e defensor da igreja, o novo povo de Deus. O dragão é identificado como antiga serpente, que tentou os primeiros pais, por isso se chama antiga. É aquele que chama o diabo e Satanás. Diabo é um nome grego correspondente ao hebraico Shatã, aramaico Shataná, que significa caluniador, acusador, adversário. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio, pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, espalhadas nos ares. Efésios. A indicação que São Paulo fala dos demônios é muito precisa, porque os chama com o nome de sua ordem de classificação. O diabo, como todo mundo evangélico ao qual fazia parte, é um espírito. Não possui um corpo, não é sensível, deve se servir de uma forma fictícia, que assume de acordo com o que vai provocar, segundo dos maiores exorcistas da Igreja Católica, o falecido padre Gabriele Amott. Então, quem é como Deus? Portanto, assim como Lúcifer é o chefe dos demônios, Miguel o é dos anjos, sendo o primeiro entre os serafins, segundo porque a igreja o chama de príncipe da milícia celeste, que está posto à entrada do paraíso, e é em seu nome que se celebra a festa de todos os anjos. Terceiro, porque Miguel é hoje cultuado como protetor da igreja, como outrora o foi na sinagoga. Finalmente, em quarto lugar, provas que São Miguel é o príncipe de todos os anjos, e por isso o primeiro entre os serafins. Porque diz São Basílio na homilia de São Ângelus: a ti, ó Miguel, general dos espíritos celestes, que por honra e dignidade está exposto à frente de todos os outros espíritos celestiais, a ti suplico. Interessante que no dia 29 de setembro de 1891, o grande pontífice da época, o Papa Leão XIII, fez publicar a oração chamada por muitos de Pequeno Exorcismo de Leão XIII. Esse vigário de Roma não só a publicou, como mandou
que obrigatoriamente os sacerdotes a rezassem no encerramento de todas as missas. O tempo passou, vieram as reformas litúrgicas e esta oração já não se torna mais obrigatória no final das celebrações. Porém, o Espírito Santo tem colocado esta oração nos lábios e no coração de milhões de fiéis e de muitos sacerdotes, que diariamente rezam com todo fervor. E isto tem acontecido porque juntos, como corpo que somos a Igreja, precisamos invocar o príncipe da milícia celeste, para que ele lance no abismo as forças do mal, que ainda atuam no mundo como o único objetivo de perder as almas. Fazemos a seguinte pergunta: afinal, por que Leão XIII publicou esta oração? O motivo foi uma revelação divina. Certo dia, Sua Santidade, o Papa Leão XIII, estava fazendo sua ação de graças na missa, quando viu a terra ser invadida por enormes nuvens sombrias de espíritos infernais. E com isso, Leão XIII, iluminado por Deus, intuiu que a vitória dessa discórdia estava entregue a São Miguel, e que seria ele quem precipitaria o príncipe das trevas com todos que o servem no mais profundo abismo. Este fato já foi muito comentado na Igreja, e mesmo na imprensa secular, durante algum tempo, caiu no esquecimento. Mas, graças a Deus, este relato e a oração composta pelo Pontífice vem sendo resgatada no coração do povo de Deus. É preciso que rezemos diariamente em várias ocasiões. A visão é muito clara. Nuvem de demônios invadindo a terra, e contra eles o Senhor quer que invoquemos o Arcanjo Miguel. A seguinte oração foi feita da seguinte forma: São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Ser o nosso refúgio contra as maldades ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitar ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para a perdição das almas. Assim seja. Amém. O Santo Arcanjo Miguel, ele é citado nas Sagradas Escrituras diversas vezes. Podemos ver vários exemplos, por exemplo, no livro de Daniel, no capítulo 10. O chefe do reino persa resistiu-me durante 21 dias. Porém, Miguel, um dos principais chefes, veio em meu socorro. Permaneci assim ao lado dos reis da Pérsia. Outro versículo. Contra esses adversários não há ninguém que me defenda a não ser Miguel, vosso chefe. Naquele tempo surgirá Miguel, o grande chefe, o protetor dos filhos do seu povo. Será uma época de tal desolação como jamais houve, igual desde que as nações existem até aquele momento. Então, entre os filhos de teu povo, serão salvos todos aqueles que se acharem escritos no livro. Em Judas, ora, quando o arcanjo Miguel discutia com um demônio e lhe disputava o corpo de Moisés, não ousou fulminar contra ele uma sentença de execração, mas disse somente: que o próprio Senhor te repreenda. Em Apocalipse vemos que ele é responsável pelo combate contra os anjos decaídos. Ele chefia os demais nas batalhas, já que o profeta diz: Miguel e seus anjos. Em Daniel são confirmadas ambas as coisas. A Igreja Católica Apostólica Romana comemora o Santo Arcanjo Miguel, juntamente com os não menos admiráveis Arcanjo Gabriel e Rafael, no dia 29 de setembro.
Nós iremos falar agora quais os principais propósitos para ser um bom devoto de São Miguel. O primeiro, depois de Nossa Senhora e São José, constituirei São Miguel arcanjo, o meu principal protetor e advogado. Eles me obterão graças especiais para mais servir a Deus uno e trino, que nos criou para Ele com amor infinito. Em segundo, farei a minha consagração a São Miguel arcanjo, pedindo-lhe que cuide de mim como se eu fosse uma criança, que nada pode por si, lembrando do que nosso Senhor disse a uma alma de eleição. Gabriela Bosses. Os anjos são vossos irmãos mais velhos. Em terceiro lugar, rezarei todos os dias, ao menos uma vez, a oração de Leão XIII, a oração de exorcismo, ensinada por Leão XIII, de preferência no final do terço do Rosário, em que costumo honrar a Santíssima Virgem. Em quarto lugar, em honra de São Miguel e para lhe agradar, sufragarei muitas almas do purgatório, de modo especial mandando celebrar por elas santas missas, ou tomando parte da mesma e comungando por esta intenção. Rezarei também por elas o terço, aplicando-lhes as indulgências que ganho e dando esmolas na mesma intenção. No quinto, procurarei trazer comigo a medalha de São Miguel Arcanjo abençoada. No sexto, terei na minha casa e aconselharei a outros a que também tenham nas suas uma imagem do glorioso São Miguel, ao menos num quadro, se não puder, ser uma pequena estátua que tenha uma pequena foto. No sétimo, pedirei a São Miguel a graça de me ensinar a amar o meu anjo da guarda, que nele confiar e conversar durante o dia com este meu irmão, que Deus me deu para me ajudar em todas as circunstâncias de minha vida. Sempre rezar para o meu anjo da guarda. No oitavo, distribuirei folhetos e livros que promovam a devoção aos santos anjos e aos santos anjos da guarda e do arcanjo São Miguel. Propagarei a devoção do terço de São Miguel, o coroa angélica, em honra do glorioso arcanjo e do novo coro dos anjos. E em todas as santas missas que participar, além de outras intenções, porém esta: agradecer a Deus ter criado os anjos, enchendo-os de dons e graças, sobretudo as graças concedidas a São Miguel, São Gabriel, São Rafael, ao anjo da minha guarda e ao anjo da guarda do Brasil, sobretudo de terem sido fiéis. Quando foi da revolta de Lúcifer, ao contrário, em vez da glória eterna, teriam sido condenados e precipitados no abismo. Se Deus escolher alguém para fundar qualquer obra em serviço da Igreja e do povo de Deus, farei todo o possível para que na casa diretiva seja entronizada a imagem de São Miguel Arcanjo. Além da novena que prepara a sua festa de 20 a 29 de setembro, farei uma outra mais pequenas novenas e quarentenas de 15 de agosto a 29 de setembro, em determinadas necessidades e circunstâncias da minha vida, invocando o arcanjo São Miguel com orações e penitências. Santuário de São Miguel Arcanjo. Obviamente é o Santuário de São Miguel a maior atração do Monte Santo Ângelo. Segundo a crença católica, o Arcanjo Miguel apareceu no final do século V 3 vezes no então bispo de Ciponto, São Lourenço de Constantinopla, o qual se comprometia a erradicar o culto pagão e assim abrir as portas para os cristãos. De acordo com as histórias e os textos antigos, o Arcanjo Miguel transmitiu ao bispo a seguinte mensagem:
Eu serei o guardião vigilante desta gruta, e nela serão perdoados os pecados dos homens. Uma quarta aparição teria sido em 1656, quando o arcanjo salvou a cidade da peste. A devoção de São Miguel começou por volta do ano 500, e o santuário teria sido consagrado pelo próprio arcanjo Miguel. Acredita-se que seja a única igreja não consagrada pelas mãos humanas. Desde a Idade Média, o lugar virou um santuário de peregrinação que recebe devotos do mundo inteiro. A Gruta de São Miguel, além de toda a história de devoção, é considerada uma das 10 grutas mais belas do mundo. Em Portugal também se deu uma das mais célebres aparições de São Miguel. Esta aparição deu a volta ao mundo através da célebre coroa angélica em honra a São Miguel e dos 9 coros dos anjos. Esta promessa salutar foi entregue a Antônia Dias Tônaco. Esta devoção está propagada em várias línguas, aprovada pelos respectivos bispos diocesanos e de modo especial pelo Papa Pio IX, sábio e santo, que a enriqueceu de indulgências em 8 de agosto de 1851. Em outra revelação, Jesus diz a outra serva, a Camela de Milão, célebre, carismática dos nossos dias, filha espiritual do célebre Santo Padre Pio de Pietrelcina, falecido em odor de santidade já canonizado. Invoca muitas vezes o arcanjo São Miguel, que se encontra à cabeça dos 9 coros angélicos, e que o meu vigário, pela vontade do Espírito Santo, quis estabelecer como defensor da Igreja. Dirige muitas vezes o teu pensamento para ele, porque grande é o seu poder e a sua força. Ele é o terror dos anjos rebeldes, que venceu na terrível batalha dos anjos bons contra os maus, e que os precipitou num abismo. Ele defendeu infatigavelmente a Igreja contra as heresias e ajuda toda a alma que o invoque com devoção e amor a vencer as batalhas da vida, sobretudo contra os demônios. Ele é o arcanjo da humildade e alegra-se em ensinar a prática desta virtude aos homens que lhe pedem. O seu brado, quem é como Deus, que significa o seu nome, é mais adequado para exprimir a virtude tão necessária da humildade, que consiste no conhecimento da grandeza de Deus ante o vosso nada. Pela sua intercessão, pede a humildade para todos os homens da terra. Reza-lhe não só pela Igreja, mas também por todas as nações, para que ele de novo traga paz no mundo, onde os demônios vão semeando uma horrenda carnificina. Estabelece-o como defensor da tua casa, para que ele afaste o maligno e todos os males, sejam eles quais forem. Antes de explicarmos todas as partes do texto de São Miguel, onde nós invocamos os 9 coros dos anjos, nós sabemos que tudo dentro da igreja, até mesmo todas as orações, não foi criado por acaso. Foi criado por uma revelação divina. Assim, São Miguel atribui 3 funções: a de guiar e conduzir as almas ao céu, como se lê na missa dos defuntos, de defender a igreja e o povo cristão, e de presidir no céu o culto de adoração à Santíssima Trindade, e oferecer a Deus as orações dos santos e dos fiéis. Invoquemo-lo sempre no combate contra as potestades infernais e as forças do mal que procuram desviar-nos no caminho do céu. Assim, explicando sobre os 9 coros dos anjos,
Nós sabemos que dois grandes santos da Igreja Católica desenvolveram tratados sobre os anjos. Primeiro nós temos São Dionísio no século V, e também São Tomás de Aquino no século XIII. Assim, hierarquia. O que vem a ser hierarquia? Hierarquia é governo sagrado. Tudo que Deus cria, Ele santamente governa segundo a sua sabedoria, imprimindo uma ordem na criação. Então essa ordem angélica é uma multidão de espíritos celestes que se assemelham em virtude de alguma perfeição, graça recebida e comum participação nos dons naturais. Interessante que o que São Tomás de Aquino diz sobre esses coros angélicos. Cada anjo é uma espécie diferente, ou cada espécie angélica é constituída por um só anjo. Isso quer dizer que não existem dois anjos iguais entre si. Então, a hierarquia dos anjos ficou dividida em três grandes grupos. O primeiro grupo, composto de 3 grupos de anjos. A primeira hierarquia está os serafins, anjos que estão mais perto de Deus. Serafim não é apenas um ser que queima, mas que se consome, no amor ao sumo bem, que é o nosso Deus Altíssimo. Segundo São Dionísio, os serafins são as imagens mais perfeitas do amor de Deus. Estão unidos a Deus de maneira especial nos ardores da caridade. Depois vem os querubins. São considerados guardas e mensageiros dos mistérios divinos, com a missão especial de transmitir sabedoria. São anjos de plena capacidade de sabedoria e ciência, conforme São Jerônimo e Santo Agostinho. Já os tronos são aqueles santos anjos que apresentam aos coros inferiores o esplendor da divina onipotência. Na segunda hierarquia, nós temos as dominações. São aqueles da alta nobreza celeste. Chamam-se de dominações, porque os restantes lhes são submissos. São enviados por Deus a missões mais relevantes e também são incluídos entre os santos anjos que exercem a função de ministro de Deus. Temos também as potestades. São os condutores da ordem sagrada, pelo fato de transmitirem o poder que recebem de Deus. São espíritos de alta concentração, alcançando um grau elevado de contemplação ao Criador. As potestades se dedicam ao alerta contra os maus espíritos. Devem então ser invocados nas tentações e ataques do maligno. Condutores da ordem sagrada, e agem junto ao governo no mundo e na igreja. Temos também as virtudes, assemelham às potestades. Assim, eles também têm a missão de remover os obstáculos que querem interferir no perfeito cumprimento das ordens do Criador. As virtudes executam as ordens das dominações, no tocante aos elementos da natureza material. Tem por missão afastar os anjos maus e os obstáculos que se opõem às ordens de Deus. E dentro da terceira hierarquia nós temos os principados, que são guias dos mensageiros divinos. Não são enviados a missões modestas, ao contrário, são enviados a príncipes, reis, províncias, dioceses, de conformidade com o honroso título de seu coro. Segundo São Dionísio, os principados dirigem as sortes das nações. Depois nós temos os arcanjos, que devem ser
colocados no mais alto coro dos anjos. Os arcanjos, além de comunicarem importante notícia aos homens, têm a missão de proteger especialmente pessoas que desempenham funções de relevo para a glória de Deus, como seriam os pastores da igreja, os bispos e os papas. Os anjos são ministros de Deus, destinados particularmente à guarda dos homens, das pessoas. E por último nós temos os anjos. Os santos anjos recebem as ordens dos coros superiores e as executam. Embora em geral chamemos de anjos a todos eles, independente do coro angélico a que pertençam na realidade, os anjos são a hierarquia mais simples, embora nos pareça ser a mais numerosa. Deus os criou a todos e deu a eles diferentes níveis de poder, de sabedoria e de inteligência, todos, porém, destinados à alegria eterna de seu convívio. Agora fazemos o seguinte questionamento: onde está provada a hierarquia dos anjos? Os anjos existem, são manifestos em toda a Bíblia. O Senhor Deus expulsou Adão do Éden, como está lá no capítulo 3 do Gênesis, no oriente do jardim. Deus colocou querubins armados de uma espada flamejante para guardar o caminho da árvore da vida. Está no livro do Gênesis também. Deus revelou a existência de anjos querubins. No livro do profeta Isaías, Deus revela os anjos serafins, principado, potestade, virtude. Em Efésios são anjos. Vários são os coros de anjos, como está lá em Colossenses. Tronos, dominações, principados, potestados. Tudo foi criado por Ele e para Ele. A hierarquia de anjos submissos a Jesus Cristo. Esse Jesus Cristo, tendo subido ao céu, está assentado à direita de Deus, depois de ter recebido a submissão dos anjos, dos principados e das potestades. Está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Quando for dado o sinal à voz do arcanjo e ao som da trombeta de Deus, o mesmo Senhor descerá do céu, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Agora nós iremos explicar, depois de conhecermos todos a importância dos 9 coros dos anjos, nós vamos recitar agora a oração ensinada por São Miguel Arcanjo. Antes de iniciarmos o texto de São Miguel Arcanjo, vamos escutar aqui a belíssima mensagem que São Miguel deixou a quem rezassem este seu texto. A quem o honrasse desta maneira antes da Sagrada Comunhão, seria acompanhado à Sagrada Mesa por um anjo de cada um dos 9 coros. A quem rezasse todos os dias essas 9 saudações, teria a sua assistência e os santos anjos durante a sua vida, e que depois da morte livraria do purgatório a essa pessoa e aos seus parentes. Através da recitação deste terço ou rosário, obter-se-ão ainda muitas graças nas calamidades públicas, sobretudo nas da Igreja Católica Apostólica Romana, onde São Miguel é o padroeiro perpétuo, e as indulgências que lhe foram atribuídas pelo Papa Pio IX. O texto de São Miguel é composto. Inicialmente, nós iniciemos: Deus, vinde em meu auxílio. Senhor, socorrei-me e salvai-me. Na primeira saudação ao primeiro coro de anjos, pela intercessão de São Miguel e do coro celeste dos serafins, para que o Senhor nos torne dignos de ser abraçados de uma perfeita caridade, rezemos ao Senhor. Nós rezaremos um Pai Nosso, 3 Ave Marias e um Glória ao Pai. Na segunda saudação ao coro de anjos, pela intercessão de São Miguel e do coro celeste dos querubins,
para que o Senhor nos conceda a graça de fugirmos do pecado e procurarmos a perfeição cristã, rezemos ao Senhor. Um Pai Nosso, 3 Ave-Marias e um Glória ao Pai. Na terceira saudação, ao terceiro coro de anjos, pela intercessão de São Miguel e do coro celeste de tronos, para que o Senhor derrame em nossos corações o espírito da verdadeira e sincera humildade. Rezemos ao Senhor. Um Pai Nosso, 3 Ave-Marias e um Glória ao Pai. Na quarta saudação, ao quarto coro de anjos, pela intercessão de São Miguel e do coro celeste das dominações, para que o Senhor nos conceda a graça de dominar nossos sentidos e de nos corrigir de nossas más paixões. Rezemos ao Senhor. Um Pai Nosso, 3 Ave-Marias e um Glória ao Pai. Pela quinta saudação ao quinto coro de anjos, pela intercessão de São Miguel e do coro celeste das potestades, para que o Senhor se digne proteger nossas almas contra as ciladas e as tentações do demônio, rezemos ao Senhor. Um Pai Nosso, 3 Ave-Marias e um Glória ao Pai. Pela sexta saudação ao sexto coro de anjos, pela intercessão de São Miguel e do coro admirável das virtudes, para que o Senhor não nos deixe cair em tentação, mas que nos livre de todo mal, rezemos ao Senhor. Um Pai Nosso, 3 Ave-Marias e um Glória ao Pai. Pela sétima saudação ao sétimo coro de anjos, pela intercessão de São Miguel e do coro celeste dos principados, para que o Senhor encha nossas almas do espírito de uma verdadeira e sincera obediência, rezemos ao Senhor. Um Pai Nosso, 3 Ave-Marias e um Glória ao Pai. Na oitava saudação ao oitavo coro de anjos, pela intercessão de São Miguel e do coro celeste dos arcanjos, para que o Senhor nos conceda o dom da perseverança na fé e nas boas obras, a fim de que possamos chegar a possuir a glória do paraíso. Rezemos ao Senhor. Um Pai Nosso, 3 Ave-Marias e um Glória ao Pai. Na nona e última saudação ao nono coro de anjos, pela intercessão de São Miguel e coro celeste de todos os anjos, para que o Senhor se digne conceder-nos que sejamos guardados por eles nesta vida mortal, para sermos conduzidos por ele à glória do céu. Rezemos ao Senhor. Um Pai Nosso, 3 Ave-Marias e um Glória ao Pai. Ao final, recitar um Pai Nosso em honra a São Miguel Arcanjo, outro Pai Nosso em honra a São Gabriel, um terceiro Pai Nosso em honra de São Rafael e um quarto em honra ao nosso anjo da guarda. Depois, rezamos. Gloriosíssimo São Miguel, chefe e príncipe dos exércitos celestes, fiel guardião das almas, vencedor dos espíritos rebeldes, amado da casa de Deus, nosso admirável guia depois de Cristo, vós cuja excelência e virtude são eminentíssimas, dignai-vos livrar-nos de todos os males, nós todos que recorremos a vós, e fazei pela vossa incomparável proteção, que nos adiantemos cada dia mais na fidelidade e perseverança em servir a Deus. Rogai por nós, ó bem-aventurado São Miguel, príncipe da Igreja de Cristo, para que sejamos dignos de suas promessas. Amém. Oração. Deus Todo-Poderoso e Eterno, que por um prodígio de bondade e misericórdia, para a salvação dos homens, escolhestes para príncipe de vossa Igreja o gloriosíssimo arcanjo São Miguel. Tornai-nos dignos, nós vos pedimos, de sermos preservados de todos os nossos inimigos, a fim de que na hora de nossa morte nenhum deles nos possa inquietar, mas que nos seja dado sermos introduzidos por ele na presença de vossa poderosa e augusta majestade. Pelos merecimentos de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. E finalizamos com a consagração de São Miguel. Esta consagração de São Miguel
está lá no santuário, lá na gruta de São Miguel. Muitos papas foram lá, muitos santos. No caso de João Paulo II, que foi lá e realizou uma missa e recitou a seguinte consagração do Arcanjo Miguel: Ó príncipe nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos, meu diletíssimo arcanjo São Miguel, desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos, a vós hoje me consagro, me dou e me ofereço e ponho a mim próprio, a minha família e tudo que me pertence, debaixo da vossa poderosíssima proteção. É pequena oferta de meu serviço, sendo como sou miserável pecador. Mas vós engrandecereis o afeto do meu coração. Recordai-vos que de hoje em diante estou debaixo do vosso sustento, e deveis assistir-me em toda a minha vida e obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados. A graça de amar a Deus de todo o coração, ao meu querido Salvador Jesus Cristo e à minha Mãe Maria Santíssima, obtendo-me aqueles auxílios que me são necessários para obter a coroa da eterna glória. Defendei-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte. Vinde ao Príncipe gloriosíssimo, assisti-me na última luta, e com a vossa alma poderosa, lançai para longe, precipitando nos abismos do inferno, aquele anjo quebrador de promessas e soberbo, que um dia prostastes no combate no céu. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, para que não pereçamos no supremo juízo. Amém. Bendito e louvado para sempre seja os 9 coros dos anjos por todos os séculos dos séculos. Amém. Que São Miguel Arcanjo abençoe a todas as famílias, abençoe a todos aqueles que escutarem este vídeo, escutarem essas recomendações. E pela intercessão também da sempre bem-aventurada Virgem Maria, desçam as bênçãos sobre todos nós, sobre as nossas famílias. Fiquemos agora com a bênção final. Amém. Levanta-te, Senhor Deus, com teu poder e afugenta os inimigos da tua igreja. Apavora, Senhor, os inimigos que te odeiam. Os espíritos do mal se humilhem na tua presença. Como a fumaça que no ar se desvanece, assim se dispersem todas as forças do mal. Como a cera que ao calor do fogo derrete, diante do fogo do amor do Senhor, todo o mal se derreta. Jesus, 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 em teu nome manifesta o teu poder aqui, Jesus. Em teu nome manifesta o teu poder aqui, Jesus. Cura, Jesus, cura, Jesus. Liberta, Jesus, liberta, Jesus. Em teu nome manifesta o teu poder aqui, Jesus. Em teu nome manifesta o teu poder aqui, Jesus. Abençoa as famílias do nosso Brasil, Senhor Jesus. Conforta os teus doentinhos, Jesus. Comunica a tua saúde aos corações arrependidos. Desamarra os que estão presos pelas forças do mal.
Quebra os grilhões que causam as doenças, Jesus. Dá coragem aos desanimados, alegra os deprimidos, consola os decepcionados, Senhor. Comunica a tua esperança aos que choram. O teu evangelho, Jesus, tu revelastes que de ti sai uma força que cura. Irradia esta tua força que cura agora, Jesus, sobre todo o teu povo brasileiro. Cura todas as enfermidades, Senhor. Cura o teu povo, Senhor Jesus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.